Bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia. Ele é fiel com o seu povo, ele cuida do seu povo. Davi, ele vai dizer no Salmo 36, sobre a malícia dos ímpios e o refúgio daquele que habita em Deus, que salva os retos. Ele diz: a prevaricação do ímpio diz no íntimo do seu coração: não há temor de Deus perante os seus olhos. Se o princípio da sabedoria é o temor de Deus, atualmente Cristo que está com o governo sobre os seus ombros, é necessário ter o temor, aonde se alcança o princípio da sabedoria, a sabedoria que foi gerada na origem, antes mesmo do princípio, antes mesmo que a terra era sem forma e vazia, ele já havia sido gerado, porque ele era aquele que ouvia tudo do Pai, e através do temor a ele nos compartilha tudo aquilo que ele sabe do Pai. Ele disse: aquele que faz a vontade do meu Pai, o meu Pai me apresenta até a mim, enviando o Espírito em seu nome, e são aqueles que perseveram fazendo a vontade e obedecendo aquele que o próprio Deus disse. Ele não falou de si, não buscou glória de si. O próprio Pai diz: este é meu filho amado em que me comprazo, fazei tudo o que ele disser. E assim nós perseveramos no temor de Cristo, aonde se alcança os olhos segundo Cristo, direcionados, aonde há o entendimento, que o entendimento é desviar do mal. A Bíblia diz que todo dever do homem consiste, está em Eclesiastes, consiste em temer, a Cristo, a Deus, e desviar do mal, porque o homem conheceu da ciência do mal, mas cabe agora, assim como o mal entrou através de um único homem, através de Adão, através também de um único homem, o segundo Adão, nós somos redimidos dos nossos pecados. Ele faz a expiação, o Espírito convence o homem de seus maus caminhos e nos mantém no caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida, as advertências. A sua verdade, aquele que conhece, liberta, cura, purifica. A sã teologia de Cristo. Porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se mostre detestável. A Bíblia diz que alguns são os que acumulam iniquidade sobre iniquidade, e a estes Deus se opõe. Ele se opõe àqueles que seguem segundo o padrão deste mundo, aqueles que seguem segundo a arrogância, porque ele concede graça aos humildes e se opõe aos arrogantes. As palavras da sua boca são malícia e engano, deixou de entender e de fazer o bem. A Bíblia diz que o seu estômago, o seu Deus é o seu próprio estômago, apacentam a si mesmo, amodam doutrinas e filosofias segundo o padrão deste mundo, para que apacentem a si mesmo, não se negam a si mesmo, não estão preocupados com a salvação e a vida eterna, anunciam somente doutrinas que os agradam, como doutrinas de prosperidade, algo que o próprio Cristo diz que condena aqueles fariseus que eram avarentos, assim como muitos hoje são os que servem o Deus Mamon. E ninguém pode servir a dois senhores, ou a vez de amar um e odiar o outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. É assim. Cristo é aquele que os conhece, é aquele que os rejeita, assim como o Pai os rejeita, porque estão com interesse. A obra de Deus, segundo Cristo opera em nós, é segundo o amor, não é piedade como fonte de lucro, e sim como fonte de alegria por estar ajudando o próximo, o necessitado, por estar fazendo o bem. O amor ágape, incondicional, o favor imerecido, o amor que nos constrange, o amor que muitos
seguem segundo o amor deste mundo, que é um amor interesseiro, como o eros, o amor entre casais, o filéu entre amigos. São amores que esperam algo em troca. Nós somos daqueles que seguimos segundo o amor ágape, aqueles que operam segundo o amor. O amor tudo sofre, o amor é benigno, o amor tudo suporta, né? A Bíblia nos diz sobre o amor no mundo agonizante, aonde muitos naufragaram no amor, né? A apostasia, o esfriamento, aonde a Bíblia diz, clama que muitos voltem ao primeiro amor, mas são muitos que pela dureza do coração perseveram segundo o espírito do erro, o espírito do engano, maquina o mal na sua cama, põe-se em caminho que não é bom, não aborrece ao mal. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas muitos são os que cultuam o ladrão que veio para roubar, matar, destruir. Estão como um culto de Abel, que o Senhor o rejeita, como culto de Caim, que o próprio Deus a rejeita. Deus disse a Caim, se tu não venceres, não serás aceito. Cabia a ele sujeitar a Deus e resistir ao diabo, mas ele optou tomar a forma do seu semblante, fechou o seu semblante, permitiu que o inimigo o utilizasse. Aquele que está em Cristo e Cristo em nós não permite que o diabo, o adversário, o ladrão que veio para roubar e destruir, utilize o seu corpo, porque ele tem como morada o templo do Espírito Santo. A sua língua é santa, ele não permite que a sua língua seja instrumento de mentira, ele não permite que o seu corpo seja instrumento de prostituição, ele não permite que o seu corpo seja instrumento de bruxaria, de feitiçaria, ele não permite que o seu corpo seja instrumento de vergonha, e sim, porque ele nos concede espírito de ousadia e não de covardia, persevera fazendo o bem, andando em retidão, em sinceridade, um coração reverente. Ele não permite que o seu corpo se envolva em glutonarias, em gulodices. Ele não permite que o seu corpo venha entrar na corrupção segundo o padrão deste mundo, no suborno, né? Por conta de dinheiro, a raiz de todos os males. Ele persevera se consagrando, ele não utiliza de mentiras, de falar aquilo que Deus não mandou. Ele fala segundo o Espírito lhe orienta. Ele utiliza da profecia do grande profeta, porque se o grande profeta fala em sua boca, aquilo se produz. Ele não utiliza simplesmente palavras humanas, vazias, destituídas da glória e da sabedoria de Deus. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conserva os homens e os animais. Tudo está na dependência dele. Até mesmo os ímpios que o rejeitam estão na dependência do seu julgamento, porque ele julgará a todos. Ninguém há de se escapar do seu julgamento. E a Bíblia diz que os pecados ocultos são revelados, e ainda que alguns não são revelados aqui, porque está escrito, tudo que for dito nas trevas será revelado na luz, e alguns que ainda não forem revelados, a saber, na segunda morte, no tribunal de Cristo, ali nada passará desapercebido, até um ponto e uma vírgula do que foi dito será-lhe prestado conta. E muitos aonde forem lançados, a Bíblia diz que não sairão dali enquanto não for paga o último ceitil. E ali haverá pranto e ranger de dente. Ali, não haverá paz, ali haverá só tristeza. Enquanto aqueles que perseveraram segundo a sua justiça,
Aqueles que alcançaram a sua misericórdia e a sua benignidade que dura para sempre, que ele sabe como opera, ninguém pode contender e dizer por que fazes assim. Nenhum mísero caco pode contender com o oleiro, aonde aqueles que estiverem à direita, que ele usou da sua misericórdia, aqueles que ele escreve e ele risca o nome no livro da vida, ele faz como bem lhe aprove, porque a graça lhe concede total liberdade para operar como quiser. Nenhum homem, nem imortal pode questionar com ele por que fazes assim. Ele opera como quer, ele é o Deus altíssimo, grandioso, que opera através do Filho, o Emanuel, Deus é conosco, Pai de multidões. Aquele que estiver com o nome escrito na Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, serão como anjos, juntamente com os conservos que são os ceifeiros, e ali adorará a ele, já não haverá noite, e proclamará que ele é santo, ele é o sol nascente, o sol da justiça. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Como nós sabemos, Cristo, o ungido que veio do alto dos céus, e através de Jesus, que foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem, gerado à sombra do Onipotente. A sombra, ali ele o protegia, os anjos o guardavam, ele dava ordem aos seus anjos, e os anjos anunciavam a Maria, a José, para que mudasse de região, estava a todo tempo o protegendo daqueles que maquinavam contra a sua vida antes do tempo, porque também chegaria o tempo onde ele permitiu que ele fosse crucificado para que se cumprisse tudo que estava escrito a seu respeito, tanto na lei de Moisés, como nos Salmos, como nos Provérbios, como nas Lamentações, tudo escrito a seu respeito. E assim tudo se cumpriu quando ele disse: ali está consumado. Tudo no tempo determinado, não quebraram seus ossos. Tudo ele se cumpriu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas também aqueles que rejeitam o sacrifício, aqueles que o veem como escravo, aqueles que não creem, os que são podados por conta da incredulidade, assim como aqueles que zombavam e o insultavam quando ele estava no alto daquela cruz, Deus ria e zombava deles do alto. Assim Cristo, que está no centro do cordeiro, está de pé como quem pisa uva nos lagares, está rindo daqueles que zombam e insultam, aqueles que anunciam a verdade da qual podia os salvar, e eles naufragaram na fé, rejeitaram por conta da incredulidade, porque são influenciados segundo o padrão deste mundo, estão segundo o espírito do erro, do qual o próprio Deus permite que acreditam nas suas mentiras e estão com a mente cauterizada. Mas nós somos daqueles que seguimos como que o véu se rasgou de cima a baixo, um corpo ele preparaste, e nós o seguimos, assim como na ressurreição ele fez a aparição aos discípulos, a saber 40 dias, e ali a Bíblia diz, ele mesmo disse: veja, espírito não tem osso, não tem carne, e ele bebeu e comeu, fez as suas aparições, até mesmo Tomé, que era necessário ver, era necessário tocar para crer, ele creu, mas ele disse: bem-aventurados, porque tu viste e crestes, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, a geração santa, sacerdócio real da ordem de Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, que Abraão deu ali a oferta de tudo, de tão grande, o maior abençoou o da promessa, não se achou ninguém maior. Juramento por si mesmo, que não se arrependeria,
do qual nós o perseveramos segundo o sacerdócio real e santo, geração eleita, da qual não tem que se envergonhar, e anuncia o Evangelho, permanece na humildade, calçando os pés na preparação do Evangelho da paz, na humildade, da qual ele mesmo disse: se chegais em uma casa, dizeis: a paz seja convosco. Se os rejeitarem, seja na casa, seja na cidade, sacuda a poeira das suas vestes sobre eles, até mesmo das suas sandálias. Porque está escrito: não desperdice as vossas pérolas com os cães, com aqueles que rejeitam, que são como cães raivosos, que não querem aceitar a verdade, porque a verdade é viva e eficaz, e expõe as suas más obras, expõe as suas iniquidades, que acumulam sobre iniquidades, porque amoldaram segundo o padrão deste mundo. Quando se ouve a verdade, a Bíblia diz que se sente como cócegas em seus ouvidos, não iriam suportar. Jesus disse a seus discípulos: tenho muitas outras verdades a vos dizer, mas vós não poderíeis suportar, porque a verdade confronta o pecador e tanto aquele que naufragou no ministério da iniquidade. Já aqueles que conhecem a verdade, eles o glorificam quando escutam a palavra da verdade, porque sabe que é através da vara da correção, através dos açoites, que purifica-se a alma e o coração, e nós somos gratos a Ti, Jesus, por mais um dia. Eles se fartarão da gordura da Tua casa e os farás beber da corrente das Tuas delícias. Porque em Ti está o manancial da vida, na Tua luz veremos a luz. Estende a Tua benignidade sobre os que Te conhecem e a Tua justiça sobre os corações. Não venha sobre o pé dos soberbos e não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os obreiros da iniquidade, cairão e não se poderão levantar. O ministério da iniquidade, do qual ele está purificando o templo. A Bíblia diz que por um certo tempo, até que se completasse as taças, a medida de vossos pais, que andaram na iniquidade, segundo a iniquidade, eles até venceriam os santos, mas é chegado o tempo da indignação, é chegado o tempo aonde que seus pés escorregarão e as suas obras não permanecerão, porque é tempo dos santos resplandecerem a glória sobre todos os povos e as nações. É tempo de arrependimento, é tempo de conversão, é tempo de um povo bem disposto, unido num só propósito, num só coração e numa só mente, a saber, a de Cristo Jesus. Aonde ele, com uma espada afiada em sua língua e com um sopro, ele está vencendo aqueles que já estão condenados, aqueles que a sua alma está em curso à condenação, porque não se quiseram amoldar segundo o Evangelho de Cristo e amoldaram segundo o padrão deste mundo. E ele é aquele que está expulsando toda obra infrutífera do diabo sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, sobre a América do Norte, sobre a África, sobre a Antártida, sobre a Ásia, sobre a Oceania e sobre a Europa. Ele é aquele que, agindo, ninguém impede. Ele é aquele que é general de guerra. Ele é aquele que dá ordem a seu exército, carruagens de fogo, cavalos de fogo, e despedaça todo o jugo através da sua unção poderosa, o ungido de Deus que tira o pecado do mundo, que julga as nações com justiça, com equidade, exerce o direito, do qual em mais um dia, Jesus Cristo, em Ti nós confiamos, em Ti nós depositamos a nossa confiança e chegamos com ousadia até o Pai, o Deus Altíssimo, do qual está governando através de Ti. Continua exercendo o direito, continua retirando tudo aquilo que não pertence a Ti, continua purificando
Continua derrubando toda vã filosofia, toda doutrina humana que tem afastado o povo, porque tem omitido a verdade, ao invés de anunciar a verdade que é possível libertar e curar o teu povo. Assim como nós temos perseverados na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. E nós temos anunciado as boas novas, nós temos anunciado o arrependimento, e não segundo o padrão deste mundo que está mergulhado nas trevas. Que o Senhor, mais um dia, venha derrubar todo altar idólatra, todo altar que profere mentiras, ao invés da verdade que poderia, que pode e é viva e eficaz para libertar o teu povo. Continua destruindo toda vã filosofia, todo altar que resiste em sujeitar ao diabo, ao invés de resistir a ti. Todo altar que não tem o temor de ti, continua agindo, porque agindo o Senhor ninguém impedirá. É o que nós te pedimos em mais um dia. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.